E aí, como será que se constrói uma família? Quando a gente poderia dizer que existe a família, não é? Então vamos lá, vamos pensar junto. Eu quero que vocês pensem comigo, porque uma família ela é construída a partir do momento que vem um filho. Antes é casal. Então, se a gente for pensar, família se iniciaria com a vinda de um filho. Mas é claro que essa família já foi construída pelo casal, ou seja, esse casal teve uma comunhão de valores, teve um conjugado de valores das duas famílias de origem, e agora se forma esse casal. E a partir do momento que forma esse casal engravida e ele tem filhos. Aí quando nasce o filho, aí se constrói a verdadeira família. Porque a família ela é construída de três subsistemas importantes, ou seis, três subgrupos. E daí isso também é importante para a gente entender que o conflito de casal não pode entrar no desempenho, não pode impedir o desempenho do papel de pai e de mãe. Existe o subsistema casal, que é formado pelo esposo e pela esposa. E aí, quando se tem o filho, vai se formar o sistema parental, ou seja, vai ter uma mãe e vai ter um pai. E aí se forma, quando no segundo filho, vai ter o sistema de fratria, ou seja, a irmandade, os irmãos. Esses três grandes subsistemas formam o sistema maior, que seria a família. É importante também a gente ter essa diferenciação para a compreensão da dinâmica dessas funções e desses papéis. Quando a gente vai discriminando e vai deixando claro isso, fica mais fácil o desempenho tanto do papel do pai e da mãe, ou do filho que está convivendo, quanto de quem for fazer a intervenção. No caso da gente, psicólogos ou conselheiros, ou mesmo os pastores, ou, enfim, profissionais da área de ajuda. Tá? Então, quando a família é constituída por esses subsistemas, a gente precisa entender qual é a função de cada uma dessas três partes. Então, se eu pensar no subsistema casal, ele tem uma função muito importante de dar limites, desenvolver limites de proteção do esposo e da esposa. Então, esses dois vão estar juntos, o esposo e a esposa, e o casal tem essa função de pôr limites e não invadir a área de paz. Tem uma função básica de atender às necessidades individuais desse esposo e dessa esposa. Então, a nível de carinho, a nível de proteção, a nível de cuidados, a nível de zelo, de intimidade, de lealdade, tudo isso é função o quê? Desse subsistema casal, tá? Agora, quando eu penso em subsistema parental, então eu vou começar a ver o quê? As funções dos pais. Qual seria, então, essa função parental? Seria de educação, então, dar educação ao filho ou à filha, de socialização, as crianças vão aprender a ser sociáveis nesses primeiros vínculos maternos e paternos, ou nesses vínculos parentais. A família, esse sistema parental, ele é responsável para proteger, para cuidar, tá? E nessa proteção, e nesse cuidado, e nesse zelo, a criança de pequenininha vai aprendendo a criar vínculos importantes, vínculos amorosos, vínculos de respeito, vínculo de confiar. Eu posso confiar em alguém que tenha mais recursos que eu. E eu confiando, vou também aprendendo a confiar em mim. Então, é importante que ali a gente vai trabalhar o quê? A autoestima dessa criança, a autoestima do filho. Eles vão confiar de modo a identificar os seus próprios recursos, que recursos que eu tenho, que forças que eu tenho, tudo isso a criança vai aprendendo no desempenho dos papéis. Então, vocês verem ali o quanto é importante compreender toda essa dinâmica dos papéis em família e a importância de cada um.
Eu esqueci de dizer também que uma da importância do sistema casal é muito vital para o sistema, para os filhos, porque é nessa observação, e vocês têm que entender que uma criança ela é muito mais pragmática, ela é muito mais reforçada ou a partir de exemplos, de modelos, do que pela fala. Então, por uma criança, não necessariamente a gente não vai conversar com ela, porque é importante, mas o nosso comportamento vai determinando, ou vai dando um modelo de vínculos de relações íntimas. Então, é importante os pais pensarem na importância de preservar esse espaço de casal, mas não se misturar enquanto vai desempenhar as funções parentais, tá? Então, isso é importante também dizer. E aí, o terceiro subsistema, a terceira parte da família, seria o fraterno. Então, entre os irmãos, quais seriam as funções desses irmãos? Os irmãos o que fazem? Dão apoio, né? Se juntam contra os pais, inclusive, né? Quando eles são. Eu me recordo dos meus, eu tenho 3 filhos, então estou falando até de categoria de mãe ali que deu conta de sobreviver a 3 filhos num casamento de 40 e poucos anos. Então, passei por muitas perrengas, porque a vida de família ela não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Eu acho desafiador, eu acho maravilhoso, porque a gente vai aprendendo com os filhos, se você tem essa abertura e essa disponibilidade. Então, entre os irmãos, eles se apoiam, entre os irmãos, eles competem pela atenção do pai, pela atenção da mãe, por ter um pedaço melhor do bolo, por ter o melhor do presente, enfim, eles se divertem, eles interagem, eles aprendem a negociar, porque eles vão ter que aprender a dar um pedaço do brinquedo, ou brincar, ou como é que um não vai poder prevalecer sobre o outro. Então, como acontece na vida real do nosso dia a dia de adulto, a gente também trabalha a competição, a gente trabalha a colaboração, tudo isso a gente vai aprendendo o quê? Como filhos.